Você é bem-vindo neste dia quando vamos compartilhar a palavra de Deus para o seu coração. Quando o Deus de Israel resolve amar Babel. Esse é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão, e eu convido você a estar com a gente aqui na IBNU, nessa comunidade saudável para um mundo melhor. Gente que gosta de gente e ama e segue a Jesus. Bem-vindo, abra o seu coração e ouça a mensagem da Palavra de Deus. Agora vamos abrir nosso coração para ouvir a mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu convido você a refletir sobre o tema quando o Deus de Israel resolveu amar Babel. Uau, que é isso, Saião? Que história é essa? Existia Deus de Israel na época da Torre de Babel? Então vamos lá tentar entender isso. Acho que quase todo mundo conhece a famosa história da Torre de Babel, que está lá em Gênesis capítulo 11, quando os seres humanos, na sua arrogância, querem chegar ao céu. Deus confunde a linguagem deles para que eles não caminhem na direção da maldade plena e não tentem tomar o lugar que pertence a Deus. Então, a linguagem confundida ali é chamada a linguagem de Babel, que evoca o nome que tem a ver depois com Babilônia, que tem a ver com essa realidade que também significa confusão. E por que isso tem a ver? É que logo em seguida, quando você vê Gênesis capítulo 12, Deus inicia o seu grande projeto de redenção, fazendo com que um indivíduo que pertence à realidade das nações, um indivíduo chamado Abraão, na verdade ainda aparece o começo de tudo isso no finzinho do capítulo 11. Esse indivíduo vai ser separado das nações para iniciar aquele projeto que desemboca na nação de Israel. Abraão, o hebreu, assim chamado, vai ser o primeiro daquilo que se desenvolve no contexto do povo da aliança. E quando a gente entende isso, então a gente começa aqui a compreender essa realidade que existe, uma maneira particular, peculiar, específica do agir divino, de revelar a si mesmo e de trazer um projeto de redenção para a humanidade, mas ele faz isso de modo particular. E aí que a gente entra nesse caminho meio confuso. Mas espera aí, Deus é um Deus de Israel, ele é um Deus das nações, ele é Deus do mundo todo, é um Deus que fala hebraico, é um Deus particular. E essa discussão, que a gente tem aí, ela está presente até hoje. A maior parte das pessoas está confusa sobre isso porque eles pensam o seguinte: se Deus é um só, quer dizer que ele não é de ninguém. Quer dizer que Deus está assim presente, está agindo de uma maneira tão difusa e permanente em todas as partes que tanto faz a expressão religiosa que a pessoa tem, tanto faz o que ele pensa, o que ele acredita, porque Deus é quase como o oxigênio, está todo mundo respirando e cada um fala uma coisa a respeito do assunto. Por outro lado, existem muitos grupos religiosos, e grande parte deles quase sempre quer dizer: Deus está mais perto de mim do que de todo mundo. Se você quiser conhecer a Deus, você tem que estar aqui dentro do meu ambiente, porque lá fora você não vai descobrir nada. Tudo que está lá está errado. Então você tem esse conflito entre o que a gente chama de particularismo e universalismo. Olha que coisa interessante. Nenhum texto da história humana trabalha isso de maneira mais clara do que a própria Bíblia. É interessante que a gente vai perceber contra todo preconceito que existe na vida, a palavra de Deus traz a resposta devida.
E isso é tão interessante porque as pessoas confundem um pouco, né? Porque elas pensam o seguinte: já que Deus se revela a Israel, fala com aquele povo, então ele é particular demais. Mas a questão é que no texto fica claro que o objetivo não era terminar essa maneira de se apresentar, de se revelar, de trazer boas notícias de graça e redenção, especificamente para o povo. O povo é escolhido como um foco de missão, né? Como quem tem que ir adiante para trazer essas boas palavras e expectativa de salvação, de redenção, de mudança de vida, princípios para a caminhada humana nessa terra diante de Deus e do próximo. Então a coisa se descortina numa outra direção, de modo que a sabedoria bíblica nem diz que tanto faz o que qualquer pessoa pensa em qualquer lugar e a gente faz de conta que não existe diferença, o que claramente não faz sentido, como também não existe essa ideia particularista, fechada, que a verdade divina ela está assim circunscrita a um grupo particular e único que ninguém tem acesso a ela. É muito interessante que acho que o texto, assim, e eu acho tão legal porque a Bíblia trabalha isso de uma maneira muito divertida, de uma maneira irônica, de uma maneira assim, quando a gente tem um encontro dessa discussão entre essa realidade dos povos que não conheciam o Deus único e daquilo que acontece no ambiente de Israel. Como é que isso funciona e como é que a gente entende isso? Vamos lá. Para isso eu queria ler com vocês aqui o começo do livro de Jonas, que é talvez o texto mais emblemático que trata dessa realidade quando o Deus de Israel resolve amar Babel. Diz o texto o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar enfurecido, e esse se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o capítulo termina dizendo que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Para a gente entender o que acontece aqui e entender qual é a relação
que Jonas tem com a proposta da nossa reflexão, é importante a gente compreender como é que Deus se fez conhecido na sua trajetória da relação com os seres humanos. Então, quando a gente fala de revelação de Deus, é como é que nós podemos saber alguma coisa sobre Deus. E talvez muitos religiosos vão pensar o seguinte: olha, as pessoas só vão poder conhecer a Deus se eles, por exemplo, lerem a Bíblia, ou se eles estiverem na minha comunidade de fé, no meu grupo específico, na minha denominação. E muita gente até pensa que se você estiver fora desse ambiente, você não sabe nada sobre Deus. A palavra divina vai desafiar essa expectativa, essa ideia, porque nós temos, por exemplo, muito claro, a ideia de que Deus é conhecido por meio da criação. Você vai ver isso no Salmo 19, que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a fala anuncia as obras das mãos divinas. Você vai ver isso em Romanos capítulo 1, que diz que aquilo que a gente pode conhecer de Deus claramente se percebe por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, saber que Deus existe e de que Ele é poderoso e que Ele tem atributos únicos, a gente descobre por meio dessa revelação da criação. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala que o ser humano ele é chamado de imagem e semelhança de Deus. Aquele conceito de imago Dei, quer dizer, de qualquer povo, de qualquer ambiente do mundo, todas as pessoas têm consciência da sua própria existência. Eles têm questionamentos sobre o sentido da vida, eles têm uma dimensão moral, ética, de perceber que uma coisa é considerada certa, a outra é considerada errada. Então, existem peculiaridades nessa imagem de Deus que, num certo sentido, é uma revelação de Deus no próprio ser humano. Então, é muito importante prestar atenção nesse aspecto que está claro na Escritura. Além disso, quando a gente olha para a história humana e vê a diversidade de povos, hoje a gente tem mais de 8.000 línguas faladas no planeta Terra, e você faz uma abordagem assim, antropológica, olhando as diversas culturas, você sempre vai encontrar elementos positivos, favoráveis e significativos para a realidade da sociedade humana em todas as culturas. Essa realidade, ela estabelece um ponto de conexão com a revelação completa da Bíblia, de modo que a gente tem o que a gente chama de uma revelação de Deus deixada na história das culturas. Você vê isso com clareza em Atos 17. Você imagina Paulo, aquele homem que conhecia toda a Torá, todo o Tanar, toda a revelação divina dada ao povo de Israel e conhecia toda a discussão em torno disso. Ele chega lá no Areópago, em Atenas, ele vai falar com aqueles gregos que não tinham nenhuma ideia dessas coisas pertinentes ao povo judeu. E ele conversa com eles e cita poetas gregos. Quer dizer, Paulo diz, olha, tem coisa na poesia e na cultura e na tradição grega que estabelece uma ponte para a gente conversar sobre o Evangelho. Então, esse conhecimento mostra para a gente que nem tudo que existe nesse mundo, nos diversos grupos humanos da história antiga e da história recente, está ligado ao mal e não tem qualquer coisa que se aproveite. Não, existe uma espécie de ressoar histórico da presença de Deus no transcurso da história. E então se sabe um pouco sobre Deus. Mas é claro, a Bíblia vai dizer que toda essa introdução, todo esse appetizer, toda essa entrada, todo esse aperitivo teológico revelacional, ele não completa tudo. E aí nós temos dois conceitos importantes. Um é que Deus se revela de uma maneira muito única e particular em Cristo Jesus, que é divino e humano,
que é o Emanuel, né? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Colossenses 1,15 vai deixar isso claro para a gente. Então, a gente conhece sobre Deus de maneira diferenciada através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E, finalmente, nós temos a própria Escritura, a própria Palavra de Deus que foi revelada a nós, para que nós conhecêssemos aquilo que nunca saberíamos pelo estudo antropológico, pela observação da natureza, pela reflexão filosófica, pelo progresso da ciência. Por isso é uma revelação específica e que traz direção para nós. Então, quando a gente entende isso, esse leque abrangente, a gente percebe que dá para conversar entre as diversas conexões daquilo que Deus trouxe de revelação para nós. Então existe uma espécie de teologia natural que conversa com a teologia da própria revelação. Mas, de qualquer maneira, não é possível se aprofundar sem conhecer de fato a plena verdade revelada sobre Deus nas Escrituras para todos nós. E é interessante porque como é que funciona isso com clareza, Flavinha? Porque tudo isso que Deus revela de si mesmo para nós é graça, né? Esse favor imerecido. E aí você entende, né, que existe o que chama graça comum e graça salvífica. A graça comum, né, o estudioso, o teólogo Wayne Grudem define muito bem que é aquilo que Deus dispensa, que Ele concede às pessoas e que não tem a ver diretamente com as bênçãos ligadas à salvação. Deus traz a sua chuva sobre os bons e os maus. Se você pessoas com boas características em diversos ambientes do mundo, sem conhecer a revelação cristã, você vai ver gente inteligente, você vai ver expressões culturais interessantíssimas, mesmo de pessoas que não conhecem as Escrituras. Por isso que essa dimensão deixa a coisa muito mais clara, muito mais honesta, inclusive, né, na compreensão de como isso explica o que a gente vê à nossa volta e a relação com a Escritura. E aí sim, depois de entender todo esse cenário, aí a gente percebe, né, essa distinção da graça que leva à salvação, a graça salvífica com o Evangelho, e a graça comum pertinente à experiência humana diante da bondade de Deus na história. Aí a gente chega em Jonas. E o que é interessante, Jonas? O negócio é o seguinte, aqui você tem o povo de Israel, que conheceu a revelação de Deus, o Deus que se manifesta com a sua aliança, com as suas exigências de procedimento de Israel em função dessa aliança. Eles deveriam ter o bom caminho das instruções para que tivesse uma boa vida diante de Deus e do próximo. E como esse povo toda hora está, vamos dizer assim, escorregando nessa caminhada. E aí você tem algo assim muito curioso e muito irônico, porque você tem um profeta. O que é o profeta? O profeta é o indivíduo que veio para salvar a situação, porque quando o povo perde o caminho, e a gente vê que existe corrupção religiosa, por exemplo, dos sacerdotes, você tem corrupção política, né, na liderança propriamente dos soberanos, dos reis, né, principalmente no Reino do Norte, mas também em Judá, no Reino do Sul. Então, assim, nossa esperança é que vai chegar um indivíduo sério, movido por Deus, e que vai trazer a mensagem, e ele vai botar o povo no eixo, no lugar. E Jonas é um profeta de Deus. E a palavra do Senhor vem a Jonas. Então você ouve essa palavra, assim, essa mensagem a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Você já enche o coração de esperança e começa a celebrar, né? É a palavra do Senhor, vem aí com o profeta de Deus para trazer a mensagem que vai fazer as coisas entrarem no eixo. Mas de repente duas coisas assustam a gente. Primeiro, é que essa mensagem não é voltada para os israelitas. Jonas é chamado por Deus para levar a mensagem àquilo que ecoa Babel. A terra, o lugar lá de Babel é naquela direção para onde Jonas deve ir, que agora
vamos dizer, piorou muito. Nos tempos de Babel a coisa estava ótima. Agora nós temos ali na região o Império Assírio, império cruel, conquistador, assassino, marcado por uma espécie de crueldade denunciada, não só na Bíblia, mas em toda a história, conhecidos até por empalamento e outras atrocidades. E a marca, o lugar assim, que emblematicamente está lá representando tudo isso é a grande cidade de Nínive, o epicentro do mal, e denunciada, por exemplo, no profeta Naum. E aí, quando a gente ouve isso, você fala, peraí, deixa eu me organizar aqui, não estou entendendo nada. Como assim? Tem tanto problema em Israel, tanta coisa para resolver, e Deus vai mandar o homem de Israel lá para as antigas terras onde estava Babel. O que Deus quer com isso? Aí a gente começa a ver o seguinte, aqui já abre um horizonte dizendo, sabe o Deus que age dentro da comunidade da fé, do povo da aliança? Esse é o Deus que não é um Deus particular, ele envolve a sua ação, o seu projeto para as nações. O foco da sua ação é essencialmente missionária, missiológica. Israel não é um fim em si mesmo. Israel tem o objetivo de ser testemunha, de ter uma função sacerdotal diferenciada. E aí o Jonas, é interessante porque o profeta de Deus, que é a esperança de redenção, ele não tem a compreensão desse cenário. Então, quando ele ouve isso, ele fica indignado e revoltado. E é muito interessante isso, porque a Bíblia revela que os grandes personagens da fé são pessoas que fazem qualquer coisa, menos entender os caminhos de Deus. E Deus resolve chamar essas pessoas e agir com elas e por meio delas na história. E aí quando Jonas ouve a mensagem, ele sabendo quem eram os ninivitas, aliás, os assírios vão destruir o reino de Israel. Eles tiveram várias incursões na terra. Hoje, quando você visita até espaços arqueológicos, como eu visitei, por exemplo, em Megido, você tem um lugar lá com um monte de pedras de destruição ali, e o pessoal pergunta o que é isso aqui, são ruínas dos palácios e das habitações dos assírios. Então é terrível o que eles fizeram, destruíram Samaria no ano 722. Então eu entendo totalmente o Jonas, olha, o que? A gente ir lá falar com esse pessoal? Nunca. Aí o Jonas fica revoltado, fica indignado, toda a visão que ele tinha sobre Deus, sobre como é que ele age, sobre o povo da aliança, sobre o mundo cruel, injusto à nossa volta, ele perde o caminho, ele fala, sabe uma coisa, estou fora, e ele vai embora e resolve fugir. E é interessante que ele está na região ali centro-norte da terra de Israel, ele vai para o porto da terra, que é a cidade de Jope, aliás o porto está lá até hoje para o pessoal ver aonde foi que isso aconteceu. E aí ele pega um barco ali e resolve ir para um lugar provavelmente indefinido, chamado Tarsis, talvez uma ilha, uma praia costeira na região. E ele então resolve desaparecer. E aí você pode imaginar como acontece com tanta gente. Atenção, preste atenção. Quando você começa a caminhar na fé, e talvez você tenha tido orientações muito simplistas da realidade, e de repente você percebe que essas coisas começam a não se encaixar. Aí o seu coração fica machucado e você para de pensar e você entra num automático e vai levando. E é curioso porque é mais ou menos o que acontece com Jonas. A história dele meio que representa a crise de muitas pessoas. E aí o que a gente faz numa hora dessa? A gente desliga, e é o que Jonas vai fazer. Ele vai para o navio porque ele deixou a sua terra, ele deixou a sua função. Talvez ele imagine que Deus vai deixar ele quieto se ele estiver fora da terra de Israel, porque Deus é muito exclusivo, ligado somente ao povo da aliança. E aí ele então vai dormir. E olha, do jeito que está no hebraico, o homem dormiu muito, o sono. E como você vê, e aqui é muito sério, porque para as pessoas que pensam sobre Deus de maneira muito pequena,
Aqui, quando Deus envia a tempestade, a gente quando escuta a tempestade, você fala, puxa, mais um capítulo da previsão do tempo, deve ser coisa do aquecimento global, acho que deve ser coisa do desequilíbrio climático, né? Mas os antigos, eles não tinham nenhuma dúvida sobre isso. Tanto hebreus como cananeus e outros, eles falavam, quando acontece alguma coisa assim, os céus estão furiosos, alguma coisa está fora do lugar. Então, leia-se tempestade, mas todo mundo está entendendo que o poder divino ou poderes de divindades estão agindo nesse cenário. E aí, o capitão do navio acha o Jonas dormindo no porão. Aí você vê que o sono realmente estava bom com uma tempestade desse tamanho, o homem continua dormindo. Ele acorda o Jonas e fala, escuta, ô seu dorminhoco, o que você está fazendo aí? O Jonas, então, é chamado e é interessante, ele não sabe o que está acontecendo e ele recebe a intimação de que, grita para o seu Deus também, né, para ver o que a gente pode resolver nessa situação. Talvez ele tenha piedade de nós. E aí eles vão lá e acabam fazendo uma coisa que a gente lê. Pessoas assim que enxergam, né, Deus de maneira muito limitada, leem o texto e assim ficam muito cheias de questionamentos. Por quê? Primeiro é que eles vão fazer uma coisa muito comum naquele ambiente pagão. Eles vão, lançar sortes. Eles vão jogar talvez alguma coisa parecida com dados e vão fazer algumas invocações para saber o que está acontecendo. E eles fazem isso, e olha só, o texto diz que a sorte cai sobre Jonas. Aí o que você descobre? Primeiro, esses marinheiros aqui que embarcaram em Jope são da terra de Canaã. E a gente vê que eles não conhecem o Deus único. Então eles são cananeus, ou se você preferir, cananitas, e eles são pagãos. Então é gente que adora Baal, né, que adora Astarote, Azerá, e que adora ídolos ligados à fertilidade. Aliás, esse pessoal tem uma preocupação séria com chuva, com tempestade, e inclusive com seca também. E aí, quando isso acontece, imagine todo o caos que se estabelece ali, e aí a gente começa a ver algo muito curioso. Primeiro, que o profeta está fugindo de Deus porque ele não quer que as nações recebam alguma palavra favorável de Deus. Eu não sei, me ajude, eu quero pensar junto com você. Eu não sei se algumas pessoas que conhecem alguma coisa da fé, alguma coisa do evangelho e se sentem abençoados, não têm uma tendência de se fechar no seu grupo e perderem a visão do amor de Deus para com as nações. Eles parecem que não entender que o Deus de Israel é o Deus que resolveu amar Babel. E aí, o que a gente faz? Né? A gente cria o nosso ambiente seguro, de pessoas parecidas conosco, e a gente se desliga do sofrimento do mundo, a gente dorme lá no porão, e não importa o barulho que está fazendo lá fora, né? A gente literalmente está na frase, durma com um barulho desse, a gente não quer saber, somos um pequeno povo muito feliz, estamos aqui preservando a nossa fé, enquanto a humanidade está agonizando, enquanto o caos está lá. E eu acho interessante a ironia, sabe por quê? Porque enquanto Jonas se desliga dessa possibilidade de levar esperança divina para aqueles gentios pagãos assírios, ele está inconscientemente sendo usado para despertar a verdadeira fé entre os cananeus, porque esses marinheiros são cananeus. E Deus age de uma maneira, quer dizer, a esperança da comunidade da fé, essa coisa de Deus entrar no caminho, mesmo que a gente não esteja esperando ou até mesmo desejando, aí quando Deus entra na história, ele vai lá e Deus entra no próprio ritual pagão de lançar sortes, e quando lança sortes, a sorte cai sobre o Jonas e o pessoal chega para o Jonas e diz, escuta, ô rapaz, explica aí o que está acontecendo.
Deixa eu ver aí a sua identidade, abre o seu Instagram, o seu Facebook, deixa eu ver o seu perfil, deixa eu saber quem é você. E aí, interessante que, aliás, o texto é muito legal no hebraico, porque ele está bem arrumadinho, assim, ele está organizado literariamente. O centro do capítulo todo que a gente leu aqui é o verso 9, e lá o Jonas vai dizer, Ivri Anochi, ele vai dizer, eu sou hebreu, né? Eu sou adorador, eu sou aquele que teme o YHWH, o eterno, né, o impronunciável, o Senhor, né, o eterno, aqui o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Olha que coisa interessante, quando ele diz isso, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, ele está proclamando, ele está fazendo missão para esses marinheiros cananeus. E esses marinheiros vão ouvir a mensagem que diz, olha, o que você conhece sobre Deus é muito pouco. Sua ideia de divindade é limitada demais. O Deus que eu conheço não é um Deus só de um lugar, de uma cidade, de uma montanha, de um riacho, das águas ou dos mares. Não, ele é o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Ou seja, o Deus que é o criador e sustentador de tudo. Então, os marinheiros ouvindo isso vão ficar impressionados. E você lê o texto, você entende, eles estão apavorados e tentam resolver a situação. Mas uma das principais razões por que eles estão apavorados é o seguinte, agora a gente entendeu por que essa tempestade é desse jeito e desse tamanho. Por que nós estamos diante do inusitado? Porque esse homem arrumou problemas com um Deus do tipo que a gente nunca ouviu falar. E aí, o que a gente vai descobrir? Eles tentam resolver a situação, ficam com medo porque o Jonas, ele já abandonou tudo. Ele simplesmente diz, pode me jogar no mar aí que vai resolver a situação. Ele já está tão deprimido, está tão assim, né, sem qualquer expectativa favorável, que ele já não imagina que tem qualquer elemento possível para ele no contexto futuro, e ele desistiu de tudo. Mas os marinheiros ficam apavorados. Olha, se nós já estamos passando por essa situação terrível, por esse perrengue inimaginável, e nós jogarmos o profeta desse, como é que é mesmo, desse Deus eterno aí, imagina o que pode acontecer com a gente. Então eles têm medo de uma retaliação, ao mesmo tempo eles dizem, mas ele mesmo está dizendo para jogar ele lá, e se a gente não joga não vai piorar. Que dificuldade. Bom, no final das contas, você conhece a história, eles jogam Jonas no mar, Jonas vai ser engolido por um grande peixe, mas o que é impressionante e chama a nossa atenção é a gente ver o resultado extraordinário daquilo que envolve a missão do Deus de Israel que resolve amar Babel. Tudo que Jonas queria era o seu cantinho tranquilo, era a sua limitação, a sua realidade. Deus interfere na sua própria desobediência e rejeição da proposta da missão. E o que acontece? Olha, o texto é muito forte no original, principalmente. Diz o verso 16: tomados de grande temor ao Senhor, os homens do navio, os marinheiros, eles então oferecem sacrifício e se comprometem com Deus por meio de votos. O hebraico permite uma leitura mais clara disso aqui, que eles passaram a oferecer sacrifício e a se comprometer com Deus por meio de votos. Sabe o que quer dizer isso? Que esses marinheiros se converteram ao Deus único. Não é que eles simplesmente fizeram um sacrifício, até porque, como está chovendo muito, a tempestade, e jogaram tanta coisa fora do navio, é improvável que eles tivessem condição de fazer muita coisa ali. Por isso, o sentido mais exato do texto é que eles passaram a fazer isso. Isso quer dizer que, uma vez salvos de volta à terra, esses indivíduos vão procurar quem é esse Deus daquele profeta
que nós encontramos naquela experiência inesquecível. Então a proposta é, olha, preste atenção, você que é abençoado de Deus, você que ouve e recebe a palavra divina, ou você que até está numa condição meio análoga aí do profeta, né? Que tem a tendência de se acomodar no seu ambiente, de viver no seu cenário particular e de tentar limitar Deus à sua tradição particular. Você sabe que o Deus que se revela a você é o Deus que ama as pessoas mais odiosas e odiadas desse planeta. Você sabe que esse Deus que estendeu a mão e que traz a sua palavra, quando fala com você, vai dizer coisas que a sua pequenininha cabecinha não é capaz de digerir com facilidade? Você sabe que esse Deus que você imagina que vai funcionar na sua dimensão de trazer a sua mensagem, a sua revelação para nós, quando ele age, você pensa que ele vai agir dependendo da sua boa estratégia, da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua construção teológica, dos seus caminhos. E a coisa doida é que ele age no meio do seu caos, da sua desobediência, do seu fracasso, da sua fuga para executar projetos absolutamente inimagináveis. Pois é, o que resta para nós? Resta aprender com o Deus de Israel que ama Babel. Se a gente não entende o clamor das nações, se a gente não entende a necessidade urgente da missão, a gente precisa de um retiro especial. E esse retiro de grande teologia missiológica, ele acontece no ventre do peixe. É muito interessante. Você vai ler Jonas capítulo 2, e é tão interessante porque lá, esse Jonas que tem dificuldade de escutar o que Deus diz. Você sabe que é difícil escutar o que Deus diz. Às vezes eu vou ler a Bíblia, eu tenho que ler devagar, tenho que ler de novo, porque eu sei que o meu coração tem armadilhas assim que me impedem de saborear e receber os meus preconceitos, a minha experiência particular. O meu lado Jonas sempre vai dar um jeito de muitas vezes contrabandear a mensagem de Deus para o meu interesse particular. Sempre vai ser um perigo, então a gente precisa de um caminho de Deus no coração. E sabe quando é que Deus faz isso? Ele joga você dentro do ventre do peixe. Aí sim é um retiro espiritual de verdade. Jonas ora com grande profundidade. Jonas, ele ora se arrependendo. Jonas tem uma experiência diferenciada. Por quê? Porque a recusa da missão envolve a falta da verdadeira devoção. A ausência da consagração, ela perde, né, a primazia da missão. Aí Jonas passa pela experiência no capítulo 3. Eu acho tão legal isso porque a minha tendência, por exemplo, quando eu vejo uma pessoa falhar e falhar feio, assim, a minha tendência normal é dizer, não, olha, o sujeito, a sujeita, né, o fulano, a fulana, eles são muito complicados, né? Isso aí não tem jeito. Quantas vezes na minha vida eu me peguei dizendo, fulano, esquece, isso aqui não tem o que fazer. Mas quem sou eu para, de fato, dizer? Graças a Deus eu já disse isso e depois passei vergonha posteriormente. E aí, o que é interessante é que Deus vai lá e chama o mesmo Jonas de novo, né? Quer dizer, se você já viu que o Jonas não deu certo, né? Joga ele fora e procura um outro profeta melhor. Mas não, Deus insiste e manda o Jonas. E aí eu pensei comigo, agora o Jonas, ele virou o Jonas, membro principal da IBNU, da melhor proposta de comportamento possível. Jonas finalmente está arrependido, agora sim tem uma experiência com Deus. Pessoal, a palavra de Deus é muito da hora. O Jonas parece que depois do momento do seu avivamento, parece que até deu uma piorada. Ele vai a Nínive e começa a proclamar, e ele proclama a mensagem de Deus, mas meio assim na revolta, sabe? Ele não é que ele está dizendo,
Nínive vai ser destruída, como quem diz, Nínive, arrependa-se, né? Escute a voz de Deus, né? 40 dias a cidade será destruída. Não, ele meio que proclama isso comemorando, tomara que seja destruído. Quantas vezes eu já ouvi gente que se afirma cristão, de coração sintonizado com os ensinos de Jesus, dizendo, sabe aquele pessoal lá daquele lugar, sabe aquela gente daquela parte do mundo, tomara que se exploda e morra todo mundo. Que doideira! É o Jonas aqui em ação. E aí o que acontece? Ele proclama a mensagem e acontece, de acordo com a Bíblia, o maior avivamento espiritual da história. Quando ele proclama e diz, né, tudo isso, o final do capítulo 3 vai dizer assim, tendo em vista o que os ninivitas fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O que acontece quando Jonas ouve, sabe disso? Ele fica revoltado e ele até tenta, assim, vamos dizer, dar uma justificativa à sua ira, de natureza, justificativa teológica. Ele diz, eu sabia, Deus, que tu és misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar e depois se te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Que coisa! Que coisa! Eu sempre me pergunto como é que Deus consegue agir na expansão da missão quando grande parte daqueles que conheceram a sua verdade, a sua graça, tem muito do Jonas em ação na sua vida. E aí a gente vê, Deus não só abençoou os cananeus, que são os pagãos mais próximos, mas também aqueles perversos mais distantes, que foram alcançados pela mensagem de Jonas, e Jonas não consegue entender, ele queria ver a ira de Deus, ele tem ressentimentos profundos, ele tem dificuldades não trabalhadas. E para a gente resumir a história, depois você pode ler o final do capítulo 4 com atenção, Deus vai dar uma lição no Jonas, vai permitir que ele passe um calor terrível de um vento quente na região, e quando ele está mal, Deus faz crescer uma planta ali que deixa uma tranquilidade para ele muito boa, mas depois vem uma lagarta, um bicho come a planta, aí o sol quente cai na cabeça dele, ele fica revoltado. E aí Deus então diz, escuta, Jonas, você teve tanta dó da planta, né? Porque isso envolvia o seu conforto pessoal. Você acha que eu não terei misericórdia de uma cidade como Nínive, que tem ali, diz o texto, né? Mais de 120 mil pessoas, que não sabe nem distinguir o certo do errado, além de muitos animais, muitos rebanhos, não deveria eu ter misericórdia e pena dessa grande cidade? Então, meus queridos, a questão é a seguinte, você viu, é impressionante, nada pode deter o poder de Deus. Nada poderá deter o avanço da mensagem de graça, perdão, salvação em Cristo, no Evangelho, no mundo. Tanto é que hoje aí nós estamos cada vez mais ouvindo de gente de toda a tribo, povo, língua, raça e nação, recebendo a mensagem e se arrependendo e sendo salvo e modificado pelo Evangelho de Cristo. A pergunta é, a gente quer fazer parte dessa festa? A gente quer aprender a enxergar a dimensão da revelação de Deus na criação, na realidade da experiência histórica humana, na pessoa de Cristo Jesus, na verdade revelada na Bíblia, e fazer parte de uma maneira completa? Ou será que a gente insiste demais no nosso lado Jonas? Eu não sei se a gente vai conseguir entender, mas sabe qual é a minha esperança? A minha esperança é o seguinte, eu sou Jonas, você é Jonas. É difícil imaginar que a gente amadurece, mesmo depois da experiência maravilhosa,
a gente é capaz de pedir a morte porque Deus não executou a nossa vingança particular. Mas o que eu acho interessante, para mim essa é a grande esperança, é que o Deus que se preocupa com as nações, o Deus que resolve amar Babel, o Deus que traz as diversas línguas faladas no Pentecoste numa reversão, uma inversão de Babel, esse é o mesmo Deus que cuida do Jonas, que cuida de você, que cuida de mim. Em nenhum momento a gente vê Deus dizendo: Jonas, você passou das contas e agora acabou. Agora você está reprovado. Nunca mais você vai poder ser profeta. A mesma misericórdia para os ninivitas é a mesma misericórdia que atinge o profeta. É a mesma misericórdia que hoje Deus dirige para a sua vida. É que você abra o coração, ouça a palavra que nos convoca para a missão e que nos ajude a entender a maneira como é que Deus opera no mundo, nas nações e no nosso coração. Que Deus abençoe a nossa vida. Amém.